Afinando, para compor as suas ideias. A trilha sonora ela é muito importante porque intensifica a história e ela dá uma emoção na cena. Vocês lembram de algum filme marcante que vocês, como telespectadores, ficaram super envolvidos e até mesmo criaram uma memória afetiva com o filme por conta da música? Cara, assim, um filme que me marca muito, e também compositor, talvez ele seja meu predileto, que é o Ennio Morricone, e é um filme que se chama Cinema Paradiso. Para mim, ele tem talvez a trilha sonora mais linda da história do cinema, e com a cena mais linda da história do cinema. Não quero dar spoilers, mas assim, para quem já viu, sabe que eu tô falando daquela cena final dos beijos. Com aquela trilha, assim, cara, toda vez que eu vejo, eu choro copiosamente, assim. Va bene, dottor. Complimenti per il film, è gagliardissimo. Grazie. De uma perfeição aquela cena e essa música toda, o tom que essa trilha traz. Nossa, assim, eu já tô arrepiado só de falar agora dessa trilha, sabe? Então, assim, na minha opinião é essa, assim, tô muito curioso para saber dos meus colegas aí o que eles acham, quais são as trilhas prediletas deles. Depende, assim, tem muitos filmes que tem a trilha interessante, acho que de todos os estilos, né? Tanto canção como mais instrumental. Mas eu queria falar do Under the Skin, Sob a Pele, que é um filme meio de suspense, acho que de uns 3 anos atrás, assim. E tem uma trilha de suspense muito boa, assim, muito que vai te levando assim com a narrativa e com a história, é bem interessante. É mais esquisito, mais dissonante, assim, mas é bem legal. Eu acho que tem muitas cenas que são praticamente indissociáveis da trilha sonora, assim, de grandes clássicos, desde, sei lá, Carruagens de Fogo, ou ET voando, né? Aliás, o John Williams
grandes mestres, né, dessa arte. Mas, complementando um pouquinho o que o Fábio falou, eu lembro logo que eu me formei, eu fui fazer um curso de film scoring em Seattle. E aí a gente estudava o dia inteiro, todas as noites a gente assistia um filme que tinha algum grande mestre, assim, da trilha sonora. E eu lembro que todas as noites eu vi coisas que me emocionaram muito, inclusive trabalhos do John Williams e tal. Mas teve uma noite que eu tava namorando na época, então eu lembro que teve uma noite que acabou o filme e eu não fiquei nem pra discussão. Eu saí correndo pro orelhão e liguei pra minha ex-namorada e falei, te amo, Magali, não sei o quê, de tão tocado que eu tava pelo filme e pela música. E não era uma orquestra gigante hollywoodiana, era uma orquestra bem menor, nas mãos do nosso querido Morricone. Foi o dia que a gente assistiu o Cinema Paradiso. Não dá, para mim é o auge do auge, assim, que mistura tudo, inclusive alguma certa despretensão, não são temas grandiosos, são temas maravilhosos, assim. Então, mas tem muita coisa boa, até coisas surpreendentes como a Amélie Poulain, muita coisa de trilha que eu acho muito boa e que eu acho genial quando fica indissociável, assim. Você ouve aquela música, você pensa na cena, ou você vê aquela cena, você não consegue mais conceber ela com outra música. Felipe, você falou dessa questão de ser algumas músicas serem indissociáveis. Qual é a diferença entre sons diegéticos e extradiegéticos? E existe alguma diferença entre trilha sonora e trilha musical? Depende se você está falando da terminologia apenas, porque a trilha sonora, a rigor, ela vem do tempo da película, quando você tinha uma trilha magnética sonora, na qual em uma das trilhas ficava gravado os diálogos, na outra trilha ficava gravada os ruídos, e na outra trilha na outra banda, né, ficava gravada a música. Então essas três bandas sonoras formavam a trilha sonora, né? E eu acho que em ambos os casos é mais da genialidade dos artistas envolvidos, ou do brilhantismo, ou da disciplina, seja lá da onde cada um tira os seus resultados, do que de qual linguagem se vai usar. Eu acho que a linguagem está a serviço da obra. Então, você pode trabalhar... Por exemplo, até hoje, né? Eu falo que teve uma fase da minha vida, mas até hoje, às vezes me chamam para fazer trilha. E eu falo, olha, super quero fazer, mas se você não se incomodar, essa trilha não é necessariamente música. Tem vários filmes que eu fiz, e óbvio, sempre negociando com o diretor e diretora e tal, mas em que às vezes você pegar os ruídos do filme e colocar um pensamento musical nele, funciona pra caramba pra aquele filme. E às vezes é difícil falar, mas esses ruídos estão vindo de dentro da cena ou de fora da cena? Às vezes é difícil falar, porque eles estão tão manipulados que eles rimam com a cena. Mas se alguém bate uma palma e se ouvir um barulho de um prato batendo ao invés da palma da pessoa, você já não sabe direito se isso vem de dentro da cena ou se isso é um comentário, né? Não sei o que meus colegas pensam a respeito. Eu posso fazer um comentário sobre a escolha de filme da Júlia? É que a gente passou para outra pergunta, mas é que eu tenho uma história muito interessante. O Júlia, cara, você não acredita, cara. Esse filme, Under the Skin, eu não vi, quer dizer, eu vi depois. Mas um dia eu tava na cama, meio que dormindo, e ele passou na televisão.
E essa trilha que você falou, cara, ela me foi tão marcante, cara, que ela me fez despertar na hora. Eu não entendi o que estava acontecendo naquela trilha, e ficou muito na minha cabeça. Daí eu fui pesquisar que filme era esse, depois eu assisti. Com certeza, uma das trilhas mais fantásticas, cara. Obrigado por ter lembrado dessa trilha. Ah, imagina. E eu não falei o nome, mas a compositora chama Mika Levi, não sei como pronuncia, mas, enfim, é uma mulher que fez a trilha. E, enfim, acho muito, muito interessante essa história, assim, para provar como a própria música... Enfim, elas são dissociáveis, né? Afinal, a música foi feita para o filme, eles têm uma integração completa, assim, na cena. Mas como música também se sustenta muito, assim. Eu acho que a maioria das boas trilhas se sustentam quando saem do filme. Talvez o filme não se sustente sem ela, mas a música em si, a gente costuma ouvir em outros contextos e gostar, em geral, quando a gente gosta de uma trilha, assim. Fantástico. E sobre a questão agora que o nosso amigo Felipe falou, cara, eu concordo muito com o que ele falou, assim. Inclusive, muitas das trilhas, né, elas brincam com as diegeses, né? Uma trilha que às vezes está sendo trabalhada num campo completamente não diegético, né, no imaginário do personagem, e às vezes você vê ela tá entrando por via de equalizações e tal, entrando suando como se estivesse no som do carro. E ela acaba saindo dos campos da diegese, né? Isso é muito interessante no cinema. São ferramentas para se brincar com a trilha, sair, entrar na diegese. Eu acho isso muito interessante, muito legal ele ter falado isso das palmas também. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, é um filme mudo, só que tem diversos instrumentos na trilha. Qual a importância da trilha em um filme? Eu acho que, enfim, como eu falei, acho que desde o início do cinema a música tá lá, né? Ela é importante para gerar ritmos, para gerar sensações, para te colocar naquele espaço ou gerar suspense. Tem várias funções que a música pode ter, assim. Ela pode ilustrar um sentimento do personagem, mas ela também pode ser muitas outras coisas. Eu acho que ela é importante principalmente para essa condução narrativa do filme, né? E ela altera completamente o filme, né? O estilo do filme. É até engraçado, tem algumas coisas no YouTube, assim, tipo o trailer do Iluminado como se fosse comédia. Aí você vê que se você colocar uma música engraçada ou ridícula e tal, e colocar o mesmo filme, você quebra totalmente o terror, o suspense e tal. Então, eu acho que para definir o tom do filme, para dar sensações, para conduzir a narrativa, para várias coisas, para dar ritmo em cena de ação, né, também para te levar a ficar tenso ali e esperar a resolução daquela cena, enfim, tem muitas funções, eu acho. Eu achei legal isso que você falou, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito medrosa. Então, às vezes, que a trilha sonora tá com aquele suspense muito grande, às vezes eu diminuo, ou eu tiro, porque aquilo me deixa muito aflita. Como é que é pra vocês? Então, isso que a Júlia falou, cara, muito legal mesmo, assim. É muito, muito louco, né, você pensar que, assim, inicialmente, uma curiosidade é que eles inseriam as trilhas, inseriam músicos ali para tocar ao vivo, justamente para maquiar os ruídos dos projetores, né, daquele maquinário que era muito pesado. Então, ela tinha uma função meio que para, tipo, limpar, entre aspas, né, te iludir. E, assim, nesse lugar que ela se colocou, vamos dizer assim, que ela entrou de uma maneira perfeita, né? A trilha sonora, ela acabou trabalhando com o imaginário, né? Então, assim, se você tira a trilha, por exemplo, nesse caso dos filmes mais antigos, e você escuta o ruído das máquinas, você perde completamente a magia, né? Quando você está inserido no filme, de repente você começa a escutar o som de máquina, você já percebe, ok, eu estou no cinema, não estou na história mais, sabe? Então, isso é muito legal o que a Júlia falou. E respondendo a sua pergunta um pouquinho também, sobre a questão da trilha, eu acho que a trilha, não só a trilha musical, mas como o som como um todo, ele trabalha nas entrelinhas, né? São as palavras não ditas, são os risos não ditos, às vezes os conflitos internos dos personagens. Sei lá, uma música, como ela falou, tocando de uma maneira muito triste, às vezes o personagem tá rindo, cara. Olha que loucura. A trilha tá dizendo ali o que tá se passando por dentro do personagem. Aquele riso acaba virando um riso de nervoso, né? Tem uma tristeza intrínseca àquele personagem, sabe? Então eu acho que, por muito, muito legal, muito pontual o que a Júlia falou. Felipe, o que você acha? Eu acho que é muito na linha do que meus dois colegas falaram.
tem essa coisa narrativa, né, muito forte. Tipo, logo depois que o pessoal percebe que o pianista do cinema, além de maquiar o barulho das câmeras, ele agregava algo ao filme, eles começaram a fazer mapas para esse cara, dizendo, olha, de 1 a 3 minutos é aventura, de 3 minutos a 7 é ação, de 7 a não sei o que é drama. E o cara pegava as partituras dele, que nem sempre estavam definidas quais seriam, e tocava aqueles climas. Né? Eu acho interessante que a gente está voltando muito para esse começo, porque deixa muito claro o que foi sendo descoberto. E aí, quando o Fábio fala dessas palavras não ditas, eu acho que é muito do funcionamento do ser humano mesmo. A gente vê um negócio, a gente já vai para aquilo que é racional e objetivo. Mas eu vi o cara dando um tiro no bandido. Eu vi o cara tropeçando e caindo no chão. Né? A visão, óbvio, podem ter ambiguidades e tal, mas a visão é mais objetiva, mais racional. A audição, não. Você coloca um ruído grave... Ah, não, eu esqueci de falar a função principal da música no cinema. A função principal é assustar a Priscila. Depois dessa, vem todas as outras. Mas você coloca um ruído grave, você está fazendo uma promessa. Nossa, vai acontecer alguma coisa. Mas, na real, se vai entrar um monstro ou um palhaço, isso está a cargo do diretor. Porque foi uma inferência tua. A gente botou um som grave e você que achou que ia acontecer alguma coisa. Né? O cinema já usou e abusou desse recurso, né? De prometer alguma coisa com a trilha e descaradamente não cumprir, como se... Então, eu acho que a trilha, ela tem essa coisa de, por não ser visual, ela consegue te conduzir mais sem você pensar. Ela consegue te induzir a estar mais emocionado, a estar mais aberto, a estar mais assim, a estar mais assado. Então, eu fico com a impressão, com a fala aqui de nós três, que os pontos que a gente mais olhou assim para a função da trilha é talvez uma condução narrativa e uma condução emocional. Óbvio que tem um monte de coisas, e quanto mais a trilha estiver bem casada com o filme, ela vai fazer bem mais do que isso. Mas eu acho que estruturalmente me parece que é principalmente isso. Queria só falar que eu achei bem interessante essa coisa. Também concordo que o visual, a gente se pega muito no visual para confirmar ou para ver que uma coisa aconteceu e tal. Mas, embora isso aconteça, né, a gente vive numa cultura muito visual, que tudo é imagem e tal. Embora seja assim, a gente pega muita informação com som e às vezes a gente não percebe. É uma percepção mais intuitiva, assim. Então, quando a gente vê um filme, às vezes a gente nem tá percebendo que tem música ali, sabe? Mas a gente tá imerso nessa coisa toda que é o produto audiovisual, assim, e o som conta muito mesmo, conta muito a história junto, sem a gente perceber que isso está acontecendo, sabe? Acho que num nível subjetivo, né? Sim. Ou pelo menos mais subjetivo do que a palavra ou o visual. A Júlia comentou sobre essa experiência aí de você mudar a trilha da cena. Tem umas experiências mesmo feitas assim, pegavam uma foto de um cara e exibiam para uma classe e perguntavam como ele estava se sentindo. Depois pegavam uma foto desse mesmo cara, a mesma foto, e exibiam e perguntavam como ele estava se sentindo. Numa, as pessoas falavam que ele estava, sei lá, feliz, no outro ele estava angustiado. O que tinha mudado? A música, só. Era a mesma foto. Então, sem dúvida, a música influencia muito a nossa percepção, né?